Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, quero pedir perdão desde já pelo atraso. Nós tivemos aqui alguns contratempos, mas em nome do Senhor Jesus conseguimos entrar. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo e bem-vindo a mais uma manhã com o Evangelho. Nós estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. Hoje, nesse dia em que o Senhor nos permite a vivermos, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por toda a bondade de Deus. Hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, o versículo 23. Amém? Marcos, capítulo 2, versículo 23, vai dizer assim: Deus abençoe, um bom dia para todos os irmãos e irmãs. Diz assim, Marcos 2, 23. Certo sábado, passando ele pelas plantações, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: vê como fazem no sábado o que não é permitido? E disse-lhe: nunca leste o que Davi fez quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da propiciação, nos quais não era permitido comer senão o sacerdote, dando também a eles o que estava, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um texto muito interessante, porque nós já falamos aqui inúmeras vezes, e nós não iremos parar de falar isso, que Jesus ele não veio para anular a lei, mas antes ele veio para cumpri-la e para aperfeiçoá-la. Você não vai ver em momento nenhum dos textos bíblicos Jesus anulando, Jesus desmentindo. Em momento nenhum você vai ver Jesus falando: não, Moisés exagerou nisso ou exagerou naquilo, não. Antes, nós vamos ver Jesus cumprindo a lei. E muito mais do que apenas cumprindo a lei, Jesus também vem aperfeiçoando-a cada vez mais. Se antes havia um entendimento da lei de uma forma, de uma visão, de um retrato 3x4, agora vem Jesus mostrando a lei numa proporção de uma foto, vamos dizer, de um quadro. Se antes a visão era 3x4, agora Jesus mostra no tamanho certo. Porque antes era-se visto com um véu, mas Jesus veio para tirar todo o véu. Jesus é aquele que tira todo o véu de separação entre eu e Deus, você e Deus. Se antes, amados irmãos e irmãs, nós precisávamos ir até o sacerdote
Precisávamos, amado, levar um sacrifício de animal. Jesus agora vem, querido, como um perfeito sacrifício, uma perfeita oferta, como sacerdote, quebrando todo o véu de separação, para que eu e você possamos entrar no trono do Senhor, chegarmos diante do trono da graça. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje eu e você, dentro da perfeição que Cristo trouxe para a lei, temos todo o direito de ler a palavra e entender segundo o Espírito, orar, chegar diante do trono do Senhor. O véu se rasgou, o caminho se abriu, nós temos livre acesso a falar com Deus. Se antes apenas o sacerdote tinha essa função, agora todos nós somos sacerdotes espirituais do Senhor. Olha que bênção! Sabe o que nós aprendemos nessa manhã, querido? Que o Senhor da perfeição aperfeiçoa as coisas para você estar próximo dele. O Senhor da perfeição aperfeiçoa as coisas para você poder estar próximo dele. É dentro dessa visão que nós entendemos nessa manhã o nosso direito. Eu queria que você anotasse aí, por favor: o Senhor da perfeição aperfeiçoa todas as coisas para que nós possamos estar perto dele. Amados, olha que bênção, olha que glória. Você pode orar hoje, o Senhor vai ouvir tua oração. Você pode, querido, ler as Escrituras hoje, o Senhor, querido, vai te inspirar a entender. Nós vamos olhar para o Evangelho de hoje, os discípulos já vivendo essa plenitude. Os discípulos já vivendo, amados irmãos, isso que nós hoje podemos viver, que é o livre acesso. O texto vai falar sobre um sábado. Um sábado para os judeus é um dia sagrado. O sábado para os judeus é um dia santo, um dia separado, um dia em que eles não fazem nada, é um dia total de descanso e meditação. Obrigado, Bianca Lourenço. E aí você vai ver Jesus atravessando um lugar de espiga de milho junto com os discípulos, e os discípulos na frente colhendo para comer, porque estavam com fome. Olhando humanamente falando, olhando judaicamente falando, aquilo ali era até uma blasfêmia. Por quê? Porque era sábado, não era dia de colher. Só que aí, quando vão questionar Jesus sobre isso, Jesus começa a usar já exemplo lá do Antigo Testamento, quando Davi entra no templo com fome e come o pão da propiciação, que era um pão apenas do sacerdote, consagrado, e dá, desculpe, irmãos, e dá aos seus homens que estavam com fome. O que Jesus disse, o que Jesus, querido, estava ali mostrando para aqueles homens? Que a lei não pode ser maior do que a necessidade. Que a religiosidade não pode ser maior que as necessidades humanas. A necessidade da fome. A necessidade, querido, de se alimentar. Ou porque era sábado, Jesus vai falar: o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Jesus não está aqui quebrando a lei, amados irmãos. Jesus não está aqui dizendo que não era importante guardar o sábado. Não, Jesus está dizendo assim, eu estou aperfeiçoando a visão de vocês, que precisa ser mais amplo. A nossa visão em Cristo Jesus precisa ser um pouco mais ampla do que qualquer outra visão.
E por isso, queridos, Tiago vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. Por quê? Porque é visão aperfeiçoada. Não adianta eu orar e não amar o meu próximo. Minha visão precisa estar ampla. Não adianta, querido, eu fazer um monte de coisa dentro da igreja se eu não amo e não ajudo o meu próximo, que é um ser humano que às vezes está passando fome. Não adianta eu ser religioso no coração se nas minhas ações eu não consigo ser religioso. Não adianta eu ser religioso, querido, nas minhas vestes, se eu não sou religioso na misericórdia que eu preciso ter com outra pessoa, da tolerância que eu preciso ter com outra pessoa. Muito mais do que apenas ser religioso, seguir as leis de Cristo. Cristo deseja que você tenha um coração, deseja que eu tenha um coração próximo, semelhante, igual ao coração dele. Não é sobre ter um título de religioso. Não é sobre você falar eu sou. É sobre você mostrar nas atitudes e nas ações. É sobre nós mostrarmos, querido, que nós estamos além da fotinha 3x4 da lei. Mas nós estamos no quadro da graça. No quadro da graça aparece todo o rosto de Cristo. Porque ele veio para nos aperfeiçoar. Não siga apenas as regras. Não ande apenas nos protocolos. Busque fazer o que Jesus fazia. Se você tem uma dúvida, amados irmãos e irmãs, será que eu estou pecando? Será que vão me aceitar? Coloca no padrão de Jesus. Às vezes o padrão da religiosidade 3x4 te impede de fazer algumas coisas. Coloca no padrão do quadro grande. E no meu lugar, o que o Senhor Jesus faria? E no meu lugar, como é que o Senhor agiria? Quais seriam os passos que Jesus faria no meu lugar? Porque às vezes a gente está preso, a gente está limitado no 3x4. Enquanto o quadro da graça enorme fica de lado. Que nessa manhã de terça-feira, manhã já bem quente, você possa perguntar a si mesmo: eu tenho feito a vontade de Jesus, que é perfeita? Ou será que eu tenho apenas seguido regras, doutrinas, costumes e tradições? O tempo querido, Deus quer muito... olha só, o Evangelho não está nos ensinando a quebrar regras. O Evangelho não está nos ensinando você a ser rebelde, não é isso. Mas o Evangelho está nos mostrando a necessidade de olhar para as regras, para as doutrinas e as tradições com o olhar de Cristo. Um olhar mais amplo, um olhar mais perfeito, um olhar mais santo, um olhar mais misericordioso. Que nessa manhã, pela ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos viver uma vida aperfeiçoada. O nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver seja aperfeiçoado no Senhor. Olhe como Jesus olhou, pense como Jesus pensou, haja principalmente
nos passos de Jesus. É fácil? Não. Sabemos o caminho? Muitas vezes também não. Mas tem uma coisa que eu tomo para mim todos os dias, é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz de Jesus. Escute a voz de Jesus, para que você possa olhar com perfeição, para que você possa olhar para a doutrina e falar: essa doutrina não é só não vestir roupa nua, é vestir quem está precisando também. É você olhar, amados irmãos e irmãs, para a sua mesa farta e não só falar: a doutrina ensina que eu vou ser próspero, mas ensina também que eu preciso dividir com o meu próximo. Só Jesus faz isso, irmãos. Só Jesus tira as escamas dos nossos olhos e nos leva à perfeição. Que com a ajuda de Deus, nosso Senhor, com a força do Espírito Santo, essa manhã, sejamos homens e mulheres que verdadeiramente buscam ter uma vida de santidade, de ter uma vida de fidelidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por esse tempo de palavra, de evangelho, e pedir ao Senhor aperfeiçoar a lei no meu coração. Amém? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra lida, proclamada e explicada. Que o Senhor prospere essa palavra em nossos corações. Que o Senhor nessa manhã, Deus, verdadeiramente aperfeiçoe tudo que é necessário se aperfeiçoar dentro de nós. Nós não queremos ser homens e mulheres, Senhor, que vivem apenas das regras, dos protocolos, das doutrinas, das tradições. Nós queremos viver da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso que o Senhor possa fundamentar essa palavra em nossos corações e nos ajudar. Só o Senhor pode nos ajudar. Que nessa manhã sejamos, Senhor, fortes em Deus, para vencer toda a religiosidade humana e viver a religiosidade do céu. Ajuda, Senhor, o Teu povo. Fortalece o Teu povo nessa manhã. Que seja assim, Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Oramos a oração que Tu mesmo, Jesus, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você esteve aqui comigo até o término dessa live. Que o Senhor Deus te abençoe nessa manhã, que Ele fortaleça cada um. Como nós entramos todos juntos na live, né? Eu não tive tempo de ir falando nome por nome. Então que o Senhor abençoe todos nessa manhã, com toda sorte de bênção. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor, para que você comece o seu dia norteado pela palavra de Deus. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo,
A bênção de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que aperfeiçoa a lei, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora, daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, um dia abençoado, que você venha se aperfeiçoar todos os dias em Jesus Cristo. Querendo o Senhor e nos abençoando, nos dando vida, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.